Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver 3 questões da FEMPAR 2025. Uma tranquila de geometria plana, uma de princípio da casa dos pombos e outra difícil de analítica. Tá curioso? Vem comigo logo depois da vinheta. A primeira questão, número 72, diz assim: uma peça de madeira é fabricada no formato de um cilindro circular reto com um furo também cilíndrico circular que o atravessa longitudinalmente. Então ele está mostrando essa figura aqui. Os eixos de ambos cilindros são coincidentes, conforme ilustrado na figura a seguir. Com uma lâmina afiada foi feito um corte ao longo de toda a peça, perpendicular às suas bases. Então ele fez um corte na vertical, nessa figura que está aqui, obtendo aqui uma figura cortada por esse plano. Ó. Ele cortou aqui na vertical, olhando de cima, ele cortou por esse plano aqui. O plano de corte não contém o eixo do cilindro, que está em O. A figura a seguir ilustra a vista superior desse corte, com algumas medidas dadas em centímetros e o centro O das circunferências concêntricas. Então você está olhando para esse cilindro aqui, ó, de cima, e você está vendo um círculo maior e um círculo menor, né? Essa região aqui é a região maciça da peça, e este é o corte que foi feito, tá? Esse é o corte que foi feito nesse cilindro. Bom, a diferença positiva, a pergunta dele, né? A diferença positiva entre as medidas dos raios dessas duas circunferências é quanto? Bom, vamos dar uma aproximada aqui, ó. Na verdade, esse é um exercício de geometria plana disfarçado de geometria espacial, porque você não vai usar nada de cilindro aí, você não vai usar volume de cilindro, não vai usar a área lateral, você vai usar esta figura que é a geometria plana de uma circunferência, outra circunferência, as duas com o mesmo centro, e essas medidas que estão aqui. Bom, vamos tentar enxergar onde é que fica o raio de uma das circunferências, né? O raio da circunferência menor, por exemplo, é esse daqui, ó. E o raio da circunferência maior é esse daqui, ó. Claro que eu já traço o raio aonde me interessa, né? Que é saindo do centro e indo até um ponto conhecido nessa circunferência, o ponto onde esse corte foi feito. Bom, se a gente pensar aqui, ó, existe nesse raiozinho, que eu vou chamar de R menor, eu vou chamar de Rzinho aqui, ó. Rzinho. E esse raiozão, Rzão, R grande, tá? Bom, esses dois formam com esta linha, que é uma linha vertical. Vamos traçar aqui em outra cor, essa linha vertical, e com esta linha horizontal, esse triângulo pequeno é um triângulo retângulo, concorda comigo? Aqui é 90 graus. E este triângulo grande aqui também é um triângulo retângulo, com R, esse pedacinho aqui e esse pedaço de lá. Detalhe é que ele já te deu todas as medidas. Então, esta medida daqui até aqui, ele marcou aqui fora. Ó. Quando ele marca desse jeito, ele está dizendo que nessa vertical tem 20. Veja que essas medidas são dadas em centímetros, então isso daqui é 20. Esta medida aqui, ele mostrou lá embaixo, isso aqui é uma cota, né? Ele mostrou nessa cota aqui 15, portanto, essa medida aqui vale 15. Essa medida aqui de baixo é 33, mas o que interessa pra gente, se a gente for olhar para o triângulo retângulo grande, porque esse triângulo da esquerda não é um triângulo retângulo, a gente não sabe fazer muita coisa nele, né? Então, esta medida completa aqui, ó, tudo isso vai ser 15 mais 33. Se você somar, isso aqui vai dar 48. E aí sim eu vou fazer Pitágoras no triângulo grandão, Pitágoras no triângulo pequeno e fazer a diferença entre os dois raios que eu vou encontrar, por Pitágoras, né? Justamente foi o que ele pediu, tá? Então a gente vai fazer Pitágoras num triângulo que tem R na hipotenusa, 20 num cateto e 48 no outro cateto. E esse daqui que tem Rzinho na hipotenusa, 20 num cateto e 15 no outro. Gente, quem acompanhou as minhas aulas de geometria plana sabe que você tem triângulos que são muito comuns, tá? Então, eu gostaria de mostrar para você 2 triângulos que eu citei nas minhas aulas e que são extremamente comuns. É o triângulo de 3, 4 e 5. Esse é um dos triângulos mais usados na geometria. E também outro triângulo que ele é um pouquinho mais comprido assim, ó. Vou fazer desse jeito. Olha só. Esse aqui vai ser um triângulo também retângulo muito conhecido de 5, 12 e 13. Então, se você acompanhou as aulas de geometria plana, você lembra que esses 2 triângulos a gente chamava de triângulos notáveis. E eu disse para você, quando eles quiserem facilitar a tua vida, eles vão te dar ou esse triângulo, ou algum triângulo que seja proporcional a esse triângulo. Por exemplo, esse triângulo vezes 2, que daí vai dar 6, 8 e 10, né? 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2 e assim por diante. Ou ele vai te dar um
vezes 3, vezes 4 desse triângulo. Mas se ele quiser dificultar a tua vida e ainda quiser números inteiros, é muito comum que ele use este triângulo de 5, 12 e 13, ou os seus múltiplos, né? 5 vezes 2, 12 vezes 2 e 3 vezes 2, por exemplo. Então, vamos tentar enxergar nos dois triângulos nos quais eu preciso fazer Pitágoras. Primeira coisa que eu vou tentar enxergar neles é se eles são esses dois triângulos, ou um deles pelo menos, se a gente já consegue fazer mais rápido esse exercício usando esses dois triângulos que a gente conhece. Qual é o triângulo pequenininho, esse que eu estou pintando aqui, ó? Esse triângulo pequeno, ele vai ser um triângulo de 20, aqui tem 15 e aqui tem Rzinho. Gente, olha para esse triângulo aqui e veja se você não está enxergando este triângulo multiplicado por alguma coisa. Veja, o menor cateto aqui é 15. Não é 5 vezes maior do que esse? 3 vezes 5 não dá 15? Será que esse 4 vezes 5 é 20, que é o outro cateto? Opa, então a gente já sabe a hipotenusa. 5 vezes 5, que vai dar 25. 5 vezes 5, 25. Então esse raiozinho aqui só pode valer 25. Claro que você pode fazer Pitágoras aqui, fazer r ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. E daí vai dar 400 mais 225, vai dar 625, raiz quadrada de 625 é 25. Mas se você puder ganhar tempo já reconhecendo que esse aqui é 3 vezes 5, 4 vezes 5, então esse aqui vai ser obrigatoriamente, porque é um triângulo retângulo conhecido, 5 vezes 5, certo? 5 vezes 5, 25. E o outro triângulo, que é o triângulo aqui, ó, esse triângulo da esquerda, grandão, que é o triângulo que vai ter medidas. Vamos lá, pegar aqui, aqui e aqui, ó. A gente vai ter estas medidas, que são 20 na altura. Aqui na base ele tem 48 e aqui ele tem Rzão, certo? Então vamos ver se ele não é um triângulo conhecido também? Olha só, aqui, por exemplo, poderia ser 4 vezes 5, alguma coisa assim. Aqui, 3 vezes 5 não daria 48, mas se você lembrar do triângulo de 5, 12 e 13, você já vai reconhecer direto. Olha lá, esse aqui 5, se eu multiplicar por 4, eu vou ter 20. O mesmo 4, né? 4 vezes maior esse triângulo, 12 vezes 4, vai dar quanto? 48. Então esse 13 vezes 4 já vai ser hipotenusa, 13 vezes 4... Vou até colocar aqui 13 vezes 4, que vai dar 13, 26, 52, certo? Bom, então vamos ver o seguinte, o que ele pediu? A diferença positiva entre as medidas dos raios. A diferença positiva entre as medidas dos raios é o maior menos o menor. Rzão menos Rzinho. Rzão é 52, menos o Rzinho, que é 25, e aí você vai ter 52 menos 25, vai dar 27. 27 é a resposta que você tem na letra B, certo? Então, note o seguinte, você poderia ter feito esse aqui por Pitágoras também, r ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 48 ao quadrado. Só que você teria um número bem grandão para tentar achar um número que ao quadrado dê essa raiz, quer dizer, você teria que fazer raiz quadrada de um número grandão para dar 52. É muito menos trabalhoso se você reconhecer que esse triângulo é o triângulo de 5, 12 e 13 multiplicado por 4, 4 vezes maior. Então, conheça os triângulos notáveis. 3, 4 e 5, 5, 12 e 13. São dois triângulos que aparecem muito e é interessante que você tenha eles de cabeça. Legal que eu fiquei feliz de ter citado esses triângulos aí e sempre a gente fala neles porque eles são muito comuns nos testes de vestibular e ter aparecido aí na FEMPAR 2025, tá bom? Vamos para a próxima questão então. Então, esse problema número 73, ele é um problema de lógica que você pode resolver usando lógica, ou se você já tiver estudado lógica, matemática, você conhece esse tipo de problema que pode ser resolvido por princípio da casa dos pombos. Deixa eu te explicar o que é esse princípio e como é que você resolve esse problema usando isso. Na verdade, você não precisa conhecer essa teoria, tá? Você pode muito bem resolver usando lógica, e é essa lógica que eu vou explicar para você como é que você teria que pensar. Mas, se você quiser saber mais sobre problemas como esse, procure princípio da casa dos pombos. É uma teoria muito legal, muito interessante. Ou princípio de Dirichlet, tá? Que criou esse princípio da casa dos pombos. Então vamos lá. Uma caixa contém exclusivamente 4 bolas brancas, 5 bolas azuis e algumas bolas pretas. N bolas são retiradas dessa caixa. Então eu posso ter N igual a 5, 6, 7 bolas que eu vou retirar ao mesmo tempo, simultaneamente, tá vendo? Para que se possa garantir que entre as bolas retiradas, haverá pelo menos uma de cada cor. N deve valer no mínimo 10. Isso quer dizer, eu preciso tirar 10 bolas para garantir que pelo menos uma de cada cor eu vou ter. Entretanto, se houvesse uma bola preta a mais, o valor mínimo de N para garantir essa condição seria 11. Ou seja, se eu tivesse uma bola preta a mais, eu teria que tirar 11 bolas juntas para poder garantir que eu tenho uma de cada cor.
tá? Pelo menos uma, né, de cada cor. A quantidade original de bolas pretas na caixa antes da retirada é um número menor que 1,5, entre 1,5 e 3,5 e assim por diante. Então ele dá as várias afirmativas aqui, as várias alternativas. Bom, vamos pensar o seguinte, vamos tentar enxergar isso num caso mais simples, para que a gente possa entender esse princípio da casa dos pombos e entender a lógica por trás disso. Imagine que você tem aqui uma urna com menos bolas, e todas as bolas são conhecidas, tá? 2 bolas rosas, 2 bolas azuis e 2 bolas vermelhas. Vamos pensar assim, eu quero retirar uma certa quantidade de bolas, eu vou retirando bolas dali, até que eu tenha uma de cada cor. Bom, é claro que eu posso tirar uma rosa, uma azul e uma vermelha, já na primeira retirada, certo? Primeira retirei uma rosa, depois uma azul, depois uma vermelha, pronto, acabou o problema. Mas eu tenho que pensar assim, eu tenho que garantir que eu vou ter uma de cada cor. E como eu não posso garantir, porque eu vou misturar as bolas ali, eu tenho que pensar que eu sou o mais azarado possível, tá? Então vamos pensar assim, se eu for muito azarado, qual é o número mínimo de bolas que eu tenho que tirar para garantir que eu vou ter uma de cada cor? Bom, se eu tirar uma bola, por exemplo, e ela for rosa, o que pode ser o mais azarado possível se eu quero as 3 cores diferentes? Se eu quero uma de cada cor, pelo menos. É eu tirar outra bola rosa, concorda? Se eu tirar outra bola rosa, pô, já tô perdendo tempo aqui, né? Então, tirei uma bola rosa, tirei outra bola rosa. Puxa, eu sou muito azarado, porque eu quero uma de cada cor. Eu já tirei 2 cores iguais. Agora, eu posso, por exemplo, na próxima retirada, não tenho mais como retirar a bola rosa, né? Eu posso, por exemplo, tirar uma bola azul. Agora eu tô torcendo para tirar uma bola vermelha, mas eu sou muito azarado. O que eu vou tirar? Eu vou tirar outra bola azul. Eu sou muito azarado, tá? Então, eu tirei uma bola rosa, tirei outra bola rosa, outra bola azul, outra bola azul. Concorda que com certeza, porque já acabaram as bolas rosas e azuis, eu vou ter que retirar uma bola vermelha agora? Então, neste caso, mesmo sendo totalmente azarado, em 5 retiradas, ou se eu retirar 5 bolas ao mesmo tempo, certamente eu vou ter uma de cada cor, pelo menos, tá? Então, nesse caso, eu teria que ter 5 bolas retiradas ao mesmo tempo, simultaneamente, como ele fala ali, para garantir que uma de cada cor eu vou ter. Porque o mais azarado que eu posso ser é pegar as 2 rosas, depois as 2 azuis e depois é que eu vou conseguir pegar uma da terceira cor que faltou, tá? Não precisa ser rosa, azul e vermelha nessa ordem, mas eu posso pegar 2 da mesma cor, 2 da mesma cor e só na 5ª retirada que eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero, tá? Isso é ser azarado. Então, para garantir, eu tenho que pegar 5. Para garantir que eu vou ter no mínimo uma de cada uma das cores. Agora vamos pensar no nosso caso aqui, ó, que é uma urna que tem mais bolas ali. É uma urna que tem 4 bolas brancas, 5 bolas azuis e algumas, não sei quantas, X bolas pretas. No total, a gente tem 4, 9 mais X bolas, certo? Legal. Eu quero saber o seguinte, ó. Ele disse que N bolas são retiradas dessa caixa. Não sei quanto equivale N. N é a quantidade de bolas que eu vou retirar, que no caso seria esses 5 aqui, tá? Para que se possa garantir que entre as bolas retiradas haverá pelo menos uma de cada cor, o N deve valer no mínimo 10. Olha o que ele está dizendo para a gente. Para que tenha, né, no mínimo uma bola de cada cor, o N mínimo é 10. Para esse X aqui, ó, quando ele tem X bolas pretas, tá? Bom, vamos pensar o seguinte. Se esse X aqui, por exemplo, for um número muito grandão, vamos imaginar que seja, por exemplo, 15, tá? Se esse número fosse 15 bolas pretas aqui dentro, então eu teria um caso muito azarado, onde eu vou retirar essas 10 bolas e as 10 podem ser pretas, por exemplo, né? E aí eu não estou garantindo que tem uma de cada cor. Percebe que esse número X não pode ser muito alto? Porque se ele for muito grande, eu não vou conseguir garantir uma cor de cada em 10 bolinhas que eu estou retirando. Agora vamos ver o seguinte, vamos imaginar que esse número de bolas pretas aqui seja 1, ou seja 2, ou seja 3, seja um número bem baixinho. Ora, se esse número é bem pequeno, então o caso mais azarado é quando eu vou retirando essas bolas aqui, por exemplo, azuis, e eu tenho azul, 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 eu tirei 5 bolas e as 5 são azuis. Esse é um caso muito azarado, só peguei uma cor em 5 retiradas. Depois, as outras 4 retiradas, eu tirei bola branca. Concorda que eu ainda não tenho uma de cada cor? E aí, quando eu pensar assim, opa, peraí, a outra, se eu tiver 5 mais 4, eu já retirei 9 bolas. Obrigatoriamente, a outra bola que eu vou retirar vai ser preta e eu vou ter uma de cada uma das cores. Enxerga isso? Então, se o X for pequenininho, quem vai mandar na história do cara que é muito azarado são esses dois, porque eu vou tirar os números maiores antes e eu vou gastando mais tentativas de retirar e eu não vou conseguir chegar na bola preta aqui, ó,
enquanto eu não esgotar todas essas bolas. Obrigatoriamente eu tenho que ter uma de cada cor no mínimo, né? Então o caso mais azarado é tirar 4 brancas, 5 azuis e só na 10ª retirada, porque eu já fiz 9 retiradas para essas bolas aqui, só na 10ª retirada eu vou retirar uma bola preta. Ah, então o X é um número pequenininho. Pequenininho quanto? Ora, eu posso dizer o seguinte, para não dar chance para o azar, a gente tem que ter o X no máximo igual a 4, concorda? Porque se o X fosse 5, o que aconteceria aqui, ó, se aqui fosse 5? Eu poderia tirar 5 mais 5, eu teria 10, e eu ainda não estou garantindo que eu já retirei uma de cada, né? Então ele não pode ser 5, ele tem que ser no máximo 4, porque aí 4 mais 5 vai dar 9, a 10ª bola ou vai ser branca ou vai ser preta. Então, obrigatoriamente, nesse caso, quando o N vale 10, então, quando eu consigo garantir que eu tenho uma de cada com 10 retiradas, o P, aqui o número de bolas pretas, esse X aqui, tem que ser obrigatoriamente 1, 2, 3 ou 4. Não pode ser 5, senão eu teria que ter 11 para garantir, certo? Então, ele pode ser menor ou igual a 4. Pode ser 4? Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, só não pode ser 0, porque aí não faria sentido, né? Ele diz que tem bolas pretas ali dentro. Então, o X tem que ser menor ou igual a 4. Pode ser 4? Pode. 4, 3, 2 ou 1. Tudo bem? Dá certo isso. Só que olha a outra informação que ele deu aqui, que a gente já mata o valor de X. Entretanto, se houvesse uma bola preta a mais, o número, o valor mínimo de N para garantir essa condição seria 11. Então, eu teria N igual a 11, eu teria que tirar 11 bolas para garantir que eu tenho uma bola de cada cor, sendo que essa bola aqui, ó, esse número de bolas pretas é uma a mais do que tinha antes. Bom, então vamos pensar o seguinte, ó, se fosse uma bola preta, né? Com duas, ele passa a ser 11, esse número mínimo de retiradas? Não, né? Porque eu teria aqui 4 mais 5, 9. A outra, se tivesse duas bolas pretas em vez de uma, né? Com certeza essa daqui, ainda com 9 mais 1, com 10, eu garanto que tem uma de cada cor. Quando é que esse número passa a ser 11? Quando eu tenho 5... 5 mais 5 vai dar 10, e aí eu vou, para poder garantir que eu retirei uma bola branca, né, essa primeira bola aqui, aí eu vou ter que ter 5 mais 5, 10, e mais uma para garantir que eu tenho as 3 cores na minha mão, certo? Então olha só o que acontece. Se eu colocar aqui, ó, o P igual a 5, 5 mais 5, 10, mais uma bola para garantir a terceira, ele passa a ser 11. Nesse caso, X mais 1, que é quando você tem uma bola preta a mais, porque você tinha X preta, certo? X mais 1 vai ser igual a 5. Por quê? Porque quando você tiver 5 bolas pretas, você passa a ter 11. Se você tivesse 4, né, bolas pretas aqui, mais uma bola preta a mais, você passa a ter, em vez de 10 bolas retiradas ao mesmo tempo, você tem que ter 11. Enxerga isso? Então, x mais 1 é igual a 5, x não pode ser menor ou igual a 4. X, com essa segunda condição aqui, o x tem que ser obrigatoriamente igual a 4. Porque se ele não fosse 4, se ele fosse 3, por exemplo, 3 mais 1 daria 4. 4 mais 5 dá 9. 9, a 10ª retirada já daria correto, né? Já daria uma de cada um pra gente. Então, o X original, número de bolas original de bolas pretas ali, ó, ele não pode ser diferente de 4. Por quê? Ele tinha 4 antes, com uma bola a mais, ele passou a ser 5, e portanto eu passei de 10 para 11 nesse caso aqui, certo? Então olha só o que a gente precisou pensar. A gente precisa pensar assim, no caso mais pessimista possível, né? Então, se eu tiver, olha só o que ele falou pra gente, só para ficar bem claro aí, não quero ficar repetindo muito, mas eu acho que é muito importante que você enxergue assim com toda a clareza do mundo o que está acontecendo. Então eu tenho 4 bolas pretas aqui, tá? Esse é o número original, que é um número aqui maior do que 3,5, menor do que 5,5. É 4, a resposta é a letra C. Então, olha só, o que acontece quando eu tenho este número de bolas, eu quero retirar uma certa quantidade de bolas para ter uma de cada cor. Qual é o caso mais pessimista? 4 mais 5, né? Ou esse 4 mais 5, tanto faz. 4 mais 5 vai dar 9. Então, quando eu tirar 9, eu não garanto ainda, né? Quando eu tirar 10 bolas, eu garanto que eu vou ter pelo menos uma de cada cor. Aí o cara disse assim, ó, se eu colocasse uma bola preta a mais, se eu colocasse, em vez de 4 bolas pretas, 5 bolas pretas. Aí qual é o caso mais pessimista? É eu tirar 5 amarelas, acho que é, né? Não, azuis. 5 azuis, 5 pretas, e eu ainda não tenho o que eu quero, então eu já tirei 10 bolas, eu vou ter que retirar a 11ª bola, então eu vou ter que retirar 11 bolas, para poder garantir, nesse caso, com uma bola preta a mais, que eu vou ter 3 cores diferentes. Enxergou bem isso daí, gente? Olha que raciocínio interessante, né? Que raciocínio diferente para uma questão de lógica e que a FEMPAR cobrou em 2025, tá bom? Vamos para a última questão, então?
Vamos lá. Uma circunferência beta está dentro, né, inscrita dentro de um quadrado ABCD, cujos lados medem 2 centímetros. Então tem um quadrado e uma circunferência dentro desse quadrado, circunferência beta. Com o centro em A, traça-se um arco de circunferência gama, uma outra circunferência, com extremidades em B e D. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a figura para você enxergar direitinho. P e Q são os pontos em que beta e gama se intersectam, se cortam. As duas circunferências se cortam em 2 pontos. E deseja-se descobrir a soma das coordenadas de tais pontos. As somas das coordenadas dos pontos P e Q. Para resolver esse problema, pode-se sobrepor à figura desse problema um sistema de coordenadas cartesianas, aí ele já te dá a dica que você vai usar na analítica, com a origem em A, de modo que o eixo das abscissas contém o lado AB e o eixo das abscissas é X, tá? E o eixo das ordenadas, o lado AD. Com isso, é possível descrever algebricamente a circunferência beta, além da circunferência que contém gama, e finalmente encontrar as coordenadas de P e Q. A resposta desse problema, a resposta de que pergunta? Da soma das coordenadas desses pontos P e Q. Foi isso que ele perguntou ali em cima. A resposta desse problema é quanto? Gente, olha só que problema doidão, né? Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenha um eixo aqui, o eixo X, e um eixo aqui, eixo Y. E aí, você coloca esse quadrado, ele falou, o eixo das abscissas, que é o eixo X, vai conter o lado AB, tá? Então, a origem é A, a origem é um dos pontos do quadrado, um dos vértices do quadrado, que é A, que é o ponto 0 e 0, certo? Depois, ele falou que o lado AB vai estar contido no eixo das abscissas, no eixo X. Então, o lado AB, vamos colocar o B mais ou menos aqui, ó. O lado AB vai estar no eixo X. E o lado AD vai estar no eixo das ordenadas, o eixo Y. Então, vamos colocar mais ou menos na mesma distância aqui, ó, o ponto D. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui para a gente poder enxergar aonde tem que estar esse ponto D. Olha lá, cortou aqui, então, com a mesma distância, se eu cortar ali em cima, eu vou ter este ponto aqui, ó, que é o ponto D. Tá? Bom, eu vou deixar essa circunferência traçada, talvez ela me ajude, talvez ela seja interessante, mas o que eu quero? Eu quero traçar o quadrado, né? O quadrado, agora eu vou traçar o quadrado aqui em vermelho para a gente poder enxergar direitinho. Então o quadrado vai ser isso aqui, ó. Depois eu completo lá em cima. O quadrado é esse, ó. Esse daqui vai ser o ponto C. Então A, B, C, D é o quadrado que está aqui. O A está na origem, o B está aqui uma distância, né? O lado do quadrado. O D está no outro eixo. E aqui o C para fechar o quadrado, tá? Bom, ele disse que o quadrado ABCD tem lado 2. Então eu posso dizer que esta medida aqui, ó, vai valer 2. Esta medida aqui vai valer 2. Então é o lado do quadrado. Esse aqui também é 2, esse aqui também é 2. Concorda? Tudo bem. Agora veja o que ele falou. Vamos seguindo aqui no enunciado e vamos usar essa figura aqui para a gente poder enxergar direitinho o que está acontecendo aí. Com centro em A, traça-se um arco de circunferência gama com extremidades em B e D. Opa! Esse meu círculo que eu usei aqui só para poder marcar o B e o D à mesma distância do ponto A, porque eu não queria que ficasse um quadrado muito comprido ali, né, só por estar traçando na vista. Este pedaço aqui, ó, esse arco BD, é justamente o que ele falou aqui, ó. Com centro em A, traça-se um arco de circunferência com extremidades em B e D. Este daqui, ó, é o arco de circunferência gama. É esse daqui, ó. Então esse arco de circunferência gama, que tem centro em A, ó, centro no ponto A, tá vendo que eu tracei essa circunferência com centro no ponto A, e que passa em B e passa em D. Então ele disse que isso aqui era gama, certo? Depois, P e Q são os pontos em que beta e gama se interceptam. Olha o que é o beta. Beta é a circunferência que está inscrita neste quadrado. Então vamos tentar pegar bem o meio aqui, ó, e vamos tentar traçar uma circunferência que está inscrita nesse quadrado. Vamos ver se eu acertei mais ou menos o centro da circunferência ali, ó. Isso. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Não ficou muito certinho, mas olha só. Você tem aqui um ponto onde essa circunferência encosta em cada um dos lados, certo? Aqui, imagina que a circunferência está encostando certinho dos lados ali, tá? Eu errei bem o centro ali. Bom, e aqui está o centro dessa circunferência. Ele disse que essa circunferência é a circunferência beta. Beta é uma circunferência que está dentro, está inscrita no quadrado ABCD, certo? Nesse quadrado aqui que a gente traçou.
E aí ele disse que P e Q são os pontos em que beta e gama se intersectam. Ou seja, P e Q, eu vou ampliar um pouquinho aqui, ó. P e Q são os pontos onde esta circunferência grande corta a circunferência pequena. Esse é o ponto P, e este daqui é o outro ponto de interseção entre a circunferência preta e a circunferência azul, que é o ponto Q. Tá? Pontos P e Q são os pontos onde as duas circunferências beta e gama se intersectam. Tudo bem? Agora vamos voltar para cá. Ó. Ele quer saber a soma das coordenadas desses pontos. Então, o P tem coordenadas, não sei quais, né? X e Y dele. O Q tem coordenadas X e Y. E eu quero saber o X do P. Ó, pergunta, vamos até colocar aqui. Ó, a pergunta dele é X do ponto P mais Y do ponto P, que é a soma das coordenadas de P, com a soma das coordenadas de Q, x do ponto Q, mais o y do ponto Q. Isso é o que a gente quer descobrir, tá? Bom, então vamos ver como é que a gente vai chegar nisso. Meu Deus do céu, agora a gente vai ter que tentar inventar uma solução aí, né? Bom, para resolver esse problema, pode-se sobrepor a figura, um sistema de coordenadas, isso daí tudo bem, de modo que você tenha como descrever algebricamente a circunferência beta e a circunferência gama. E, finalmente, encontrar as coordenadas de P e Q. Opa, peraí. Primeira coisa, se a gente for pensar primeiro, acho que é mais fácil pensar na circunferência gama, tá? A circunferência gama é esta circunferência preta. Para poder descrever a equação dessa circunferência, o que eu preciso? Lembra que eu falei? Pegar uma circunferência com centro e raio conhecidos e achar a equação da circunferência. Falei lá na revisão para essa prova da FEMPAR. Bom, então vamos lá. Para achar essa circunferência, eu tenho que achar uma circunferência que tem centro aonde? Essa circunferência preta. Ela tem centro no ponto A. E o ponto A é a origem do sistema, a origem do x e y aqui, onde eles se encontram. Esse ponto A é o ponto 0 e 0, concorda? Então o centro dessa circunferência, o centro dela, é o ponto 0 e 0, é a origem. E o raio dessa circunferência é igual a quanto? O raio dela é a distância do centro até um ponto qualquer. E é o lado do quadrado, né? Que é 2. A distância do A e do B é o lado do quadrado, que mede 2. Então o raio dela mede 2. Ora, uma circunferência com centro 0 e 0 e raio 2, a gente consegue achar a equação dela. A gente vai deixar aqui um espaço em branco para eu poder achar a equação dessa circunferência. Agora já vamos fazer a mesma coisa para esta circunferência beta, tá? Para a circunferência beta, vamos ver. Será que eu tenho o centro dela também? Ora, o centro dessa circunferência beta, se a gente pensar assim, ó, eu vou do 0 até o 2, eu vou de um lado até o outro do quadrado. Aqui eu não estou bem na metade desse 0 até 2 aqui, esse ponto aqui é o ponto 2 e 0, certo? Então, do 0 até o 2 eu vou de um lado ao outro do quadrado. Bem aqui no meio eu vou ter x igual a 1, porque a circunferência encosta dos dois lados, o centro dela está bem no meio, e o lado do quadrado é 2, então eu tenho 1 para um lado e 1 para o outro. Concorda que o raio dela vale 1 também? Então, este ponto tem x igual a 1, e o y dele, ó, daqui de baixo até em cima, não é o lado do quadrado também que vale 2? Então, daqui até o meio, eu vou ter 1. Portanto, este centro desta circunferência aqui, ó, é o ponto 1 e 1. E o raio dessa circunferência é esta distância aqui, ó. Esse é o raiozinho, é o raio da circunferência menor. Ele vai do meio até a direita. Se eu for da esquerda até a direita é 2. Aqui, esse raiozinho, esse raio aqui vale 1, certo? Então, o raio dela vale 1, para ela estar inscrita no quadrado de lado 2. Tudo bem, eu tenho as duas circunferências. Será que eu consigo achar a equação desta circunferência de centro 0 e raio 2? Então vamos lá. X menos o x do centro ao quadrado, isso que, assim que você acha a equação da circunferência, né? X menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 0, ao quadrado, igual a raio, que é 2, ao quadrado. Muito bem, então x menos 0 é x, x ao quadrado, mais y menos 0 é y ao quadrado, igual 2 ao quadrado, que é 4. Pronto, achei a equação, esse não foi difícil, achar a equação da circunferência gama, tá? Agora vamos ver se essa equação da circunferência beta, se ela é um pouco mais difícil ou mais fácil do que a outra. Vamos lá, x menos o x do centro, que é 1 ao quadrado, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é y menos 1 ao quadrado. Vai ser igual ao raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Então, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Agora eu vou ter que desenvolver isso daqui, né? Vai ficar x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, que é 1, menos, cuidado que isso aqui tudo agora vai ser, né? Opa, aqui é mais, nada a ver, aqui é mais. Mas, agora sim,
A gente pode fazer y menos 1 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos, agora sim, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2y vezes 1 vezes 2, menos 2y, mais o quadrado do segundo, que é 1, igual a 1, certo? Bom, tudo bem, desenvolvi, agora vamos só agrupar para a gente ter essa equação geral aqui. X ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, menos 2y, mais 1, corta com esse mais 1 do outro lado, sobra só esse mais 1 desse lado. Posso dizer que isso aqui vai dar mais 1 igual a 0, certo? Essa é a equação geral da circunferência beta. Agora, o que eu quero? Eu quero a interseção entre as duas circunferências, onde a circunferência preta corta a circunferência azul. E a gente já sabe também que interseção, corte entre duas figuras na geometria analítica sempre é o resultado de um sistema de equações. Ora, um sistema de equações que tem a primeira equação e a segunda. Eu preciso resolver esse sistema, preciso achar o valor de x e achar o valor de y dos dois pontos, P e Q, para poder fazer a soma dessas coordenadas. E como é que a gente faz um sistema que tenha x ao quadrado, y ao quadrado? Você concorda comigo que eu posso fazer assim, ó, x ao quadrado, vamos pegar a segunda equação, tá? Mais y ao quadrado, menos 2x, menos 2y, mais 1 igual a 0, e colocar outra equação aqui embaixo, x ao quadrado mais y ao quadrado, posso até colocar aqui, ó, igual a 4. Essas duas equações, quando eu vou resolver um sistema, é mais fácil se eu fizer, neste caso, primeiro, eu fizer uma menos a outra, para cortar tudo que é ao quadrado, concorda? Então, olha só o que a gente pode ter aqui, ó. X ao quadrado menos x ao quadrado. Estou fazendo a primeira equação menos a segunda, tá? Isso aqui vai cortar. X ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0, nem preciso escrever nada. Y ao quadrado menos y ao quadrado. Estou fazendo a primeira menos a segunda. Então, esse menos esse vai dar 0, nem vai aparecer nada também. Menos 2x menos 0 fica o próprio menos 2x. Menos 2y menos 0 fica menos 2y. Mais 1 menos 0 fica mais 1 igual 0 menos 4, que é menos 4. Poderia já ter passado esse 1 para lá, já ficaria mais fácil, né? Olha só, fica menos 2x menos 2y igual menos 4 menos 1 vai ficar menos 5. Então eu vou, agora, eu quero fazer o seguinte, eu vou primeiro multiplicar por menos 1, porque eu quero te mostrar uma coisa que vai aparecer aqui, ó. Menos 2x menos 2y é igual a menos 5, então multiplica por menos 1, 2x mais 2y é igual a 5. Ou se eu quiser até, não é necessário, tá? Mas se eu quiser dividir essa equação por 2, eu vou ter x mais y igual a 5 sobre 2. Isso daqui vai me dar alguma coisa. Deixa eu mostrar para vocês como está quase resolvido o problema. O que está me dizendo esse x mais y igual a 5 sobre 2? Você sabe que x mais y igual a 5 sobre 2 é uma equação de uma reta. Na geometria analítica, quando você tem x elevado a 1, y elevado a 1, assim, uma função afim, uma função do primeiro grau, você tem uma reta. E que reta é essa? É uma reta que veio da resolução desse sistema. Eu posso até isolar x, jogar lá, achar o valor de y, depois voltar e achar x e assim por diante. Mas eu quero enxergar o que é essa reta aqui. Gente, esta reta que apareceu é a reta que tem todos os pontos que nessa circunferência e nessa, eles estão em comum. É uma reta que passa por esses dois pontos ao mesmo tempo, que passa pelas, que está nas duas circunferências ao mesmo tempo. E quais são os pontos que estão nas duas circunferências ao mesmo tempo? Quando eu tenho duas equações de circunferência, eu faço uma menos a outra, eu sempre vou ter a equação de uma reta. Que reta é essa? Deixa eu mostrar para vocês que reta é essa. Essa reta é visual. Essa reta é a reta que une os pontos de interseção entre as duas circunferências. Ó, vou até fazer um pouquinho mais comprido para cá e depois faço um pouquinho mais comprido para lá, só para a gente poder enxergar bem essa reta. Olha só, tá vendo essa reta aqui, ó? O que é essa reta? Essa é a reta que liga os pontos de interseção entre a circunferência preta e a circunferência azul. Essa reta, ela tá passando pelos pontos ao mesmo tempo que estão na circunferência azul e na circunferência preta. Bom, então, veja bem, eu tenho o ponto P e eu tenho o ponto Q. E mais do que estarem nas duas circunferências, esses pontos P e Q estão nesta reta, que é a reta x mais y igual a 5 sobre 2. Gente, agora perceba uma coisa. Se o ponto P está nessa reta que tem x mais y igual a 5 sobre 2, eu não preciso achar o valor de x do ponto P, que seria este valor de x aqui embaixo, ó. Seria este valor de x, seria este valor de y do ponto P.
e esse é o valor de x do ponto P. Eu não preciso achar o x do P e o y do P para saber que este ponto P está nessa reta. Mas se ele está nessa reta, ele verifica a equação da reta, não verifica? E se ele verifica a equação da reta, obrigatoriamente eu posso dizer que o x do ponto P mais o y do ponto P tem que dar obrigatoriamente 5 sobre 2. Porque ele verifica a equação da reta, porque ele está nessa reta que passa por P. Portanto, x do P mais y do P. Qual que é o x do P e qual que é o y? Não sei. Mas eu sei que a soma deles dá 5 sobre 2. X do P mais o y do P é 5 meios. Se eu quisesse, eu poderia, então, como eu falei para vocês, ó, pegar o x aqui, por exemplo, e isolar. X é igual a 5 meios menos y. E daí eu substituo, por exemplo, nesta equação aqui, que é a mais simples, substituo 5 sobre 2 menos y no lugar de x. Teria que fazer um monte de conta. Eu digo para vocês, a raiz quadrada que você vai ter lá resolvendo essa equação do segundo grau nem é uma raiz exata, tá? É uma raiz ali, acho que era raiz de 84, alguma coisa assim, mas é um valor que não é um valor inteiro. Então você poderia achar um valor de x e depois achar o valor de y, e aí você teria o x do P e o y do P. Tudo bem, você pode achar separadamente, mas se você souber que a soma dos dois é 5 meios, e eu quero saber a soma, então esse aqui é 5 meios, concorda? X do P mais o y do P. E o que acontece com o Q? Q também não é um ponto da reta que passa por P e Q? Então, se ele está nessa mesma reta, o x do ponto Q mais o y do ponto Q também vale 5 meios. Esse pedaço da pergunta dele aqui, ó, também vale 5 sobre 2. Então eu não preciso achar nem separadamente o x do P e o y do P, nem separadamente o x do Q e o y do Q. Porque eu sei que xp mais yp dá 5 sobre 2 e xq mais yq dá 5 sobre 2. Qual é a resposta da pergunta que ele fez? Olha só, a soma das coordenadas dos dois pontos, P e Q. Vai dar o quê? Ó, fazendo aqui embaixo, 5 sobre 2 mais 5 sobre 2. Quer tirar o mínimo? Vai ficar 10 sobre 2, né? Porque 5 mais 5 vai dar 10 sobre 2, vai dar 5. Então você pode dizer que a resposta da soma das coordenadas que ele pediu lá no começo do exercício, né? A soma das coordenadas de P e Q é 5 meios mais 5 meios, que dá 10 meios, que dá 5. E aí a resposta é 5 na letra A. Gente, quem chegou na equação da circunferência, né, de uma circunferência e da outra, fez o sistema, mas chegou aqui e tentou voltar com x, eu garanto que perdeu um tempo danado. Porque eu gostaria muito que você enxergasse que isso sempre é a equação da reta que tem os pontos onde as duas circunferências se encontram. Quando você faz uma circunferência menos a outra, você vai ter uma equação de reta, que é a reta que passa pelos pontos de interseção das duas circunferências. Se você souber isto, você sabe que os pontos P e Q estão nessa reta, e aí você consegue fazer a soma das suas coordenadas de uma maneira muito mais simples. Mas eu falei, esse é um teste realmente complicado de você fazer, e você pode escorregar na casca de banana aqui no final, de tentar substituir, tentar achar os valores de x e y de cada um desses pontos, que não são valores inteiros, vai dar raiz aí, misturado lá no meio, e aí você perde um tempão nessa questão número 75. Não era essa a intenção é que você percebesse diretamente que isso daqui já é metade da resposta. A outra metade é você perceber que 5 meios mais 5 meios é 10 meios, que é 5. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.